presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Todo dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar, fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Aleluia. Aleluia, Jesus. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Queremos clamar seu nome nesta noite, Jesus. Queremos te adorar, Senhor, e dizer que o Senhor é o único digno de ser adorado, Jesus. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Amo Jesus. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança em liberdade. Amo Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, vem incendiar. Aleluia. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda a alma, sobre toda a alma em depressão. Vida de medo, saio agora. Amo Jesus.
Jesus, eu quero declarar teu nome sobre toda a alma, sobre toda a alma em depressão, ansiedade, medo, saio agora. Vamos, Jesus. Teu nome é declarando, teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Pela escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz sobre sua família. Clame o santo nome Jesus. Teu nome é cura. Teu nome é poderoso, teu nome é vida. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Teu nome é cura. Teu nome é cura, é poderoso. Destrói cadeias, dissipa as trevas, incendia. Aleluia, Jesus. Glorificado seja o seu nome, Senhor. Este lugar pertence a ti, Jesus. Os louvores pertencem a ti, Senhor. Aleluia, Pai. Governa sobre as nossas vidas, papai. Aleluia, Jesus. Junto ao poço estava eu, quando um homem judeu viu a sede que havia em mim. Sem ouvir, conheceu e me ofereceu uma água que jorra sem fim. Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho
Dá-me de beber, Senhor. Dá-me de beber, pois tenho sede. Não quero mais buscar em outras fontes. Não precisarei aqui voltar pra minha sede saciar, uma vez que eu já ouvi teu falar. Tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Só a igreja agora. Tu és fonte da vida. O meu Salvador, tu és minha alma esperou, a fonte da vida que me encontrou, o dom de Deus, o Messias, o meu Salvador. Te adoramos, Senhor. Quero beber da sua água, Jesus. Aleluia. Oh, aleluia, Pai. Receba a nossa adoração nessa noite. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje eu não tenho mais. Pode sair do seu lugar agora, do seu lugar. Aprendi a amar o próximo. Cumprimenta o seu irmão. Fala para ele: Deus ama você. Perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você. Eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarei com Cristo, meu Senhor, sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. E você nesse mundo sem razão, aprenda a perdoar teu irmão. Viverei, viverá. No momento em que aceitei ao meu Jesus, minha vida logo se modificou. Encontrei a paz, encontrei o amor, e hoje eu não tenho mais rancor.
perdoar aquele que me ofendeu. Deus ama você, eu amo também. Por isso é que eu estou sempre a cantar. Estarei com Cristo meu Senhor sempre a andar. Com Cristo eu aprendi a perdoar. Com Cristo para sempre viverei, viverá. Você que anda neste mundo sem razão, aprenda a perdoar o seu irmão. Viverei, viverá. Na, 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 na. Aleluia! Glorificado seja o nome de Jesus. Pode sentar no seu lugar. Ô meu pastor, glória a Deus. Olá, comunidade cristã em Aquidauana, sejam muito bem-vindos à nossa agenda semanal. Toda terça-feira, às 17h15, as mulheres CCA estão se reunindo para orar e clamar pelas famílias. Venha participar nesse propósito. Já nessa quarta-feira, às 19h30, teremos nosso culto de oração, que é aberto para toda a igreja. Momento que levantamos nosso clamor por cada membro e amigos, para serem curados, sarados e libertos. Venha participar. Atenção Juventude CCA! Nesse sábado teremos uma agenda especial. A equipe dos jovens da sede CCA estarão se reunindo com a juventude da Nova Aquidauana. Será nesse sábado, às 19h30. Para maiores informações, procure a liderança. E já nesse próximo domingo, teremos nosso culto da família. Será às 18h30. Contamos com sua presença e traga sua família e amigos para participar. Aproveite também em seguir nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Comunidade Cristã em Aquidauana, vivendo um novo tempo. Irmãos, tudo bem? Glória a Deus, louvado seja o Senhor.
Temos alguém visitando hoje que está vindo pela primeira vez ao culto? Não? Não veio ninguém pela primeira vez. E pela segunda vez, quem está vindo? Amém. Amém. Seja bem-vindo ali do lado da Quênia. Fica em pé para a gente te saudar. Vamos dizer para ela que ela é bem-vinda? Vamos lá? No 3. 1, 2, 3. Seja bem-vinda em nome de Jesus. Irmãos, eu estou aqui para falar sobre dízimos e ofertas. Mas Deus colocou um texto no meu coração para compartilhar com a igreja, porque com certeza essa palavra alguém precisa receber. Então abre a tua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8. Versículo 35. Nós não vamos fazer comentários nenhum nesse texto, porque já tem o pregador nessa noite. Mas nós vamos ler esse texto. Você que está ouvindo aí, receba esta palavra como uma palavra que o Espírito Santo está nos trazendo nesta noite. 8:35. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Versículo 37. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba essa palavra porque o Espírito Santo está falando. Irmãos, no Antigo Testamento, quando foi para mobiliar o tabernáculo, Deus pediu ofertas ao povo de Israel. Então, abra a tua Bíblia em Êxodo 35, nós vamos ler 2 versículos. Precisava de utensílios o tabernáculo, e Deus então dá ordem através de Moisés para que o povo tragam ofertas para que possam ser usados de utensílios no tabernáculo. Então, no capítulo 35, versículo 21, a palavra diz assim: e veio todo homem cujo coração o moveu e cujo espírito o impeliu e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o serviço e para as vestes sagradas. Agora o versículo 29. Os filhos de Israel trouxeram oferta voluntária ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizesse por intermédio de Moisés. O povo respondeu. A conclusão desse texto: trouxeram tanta oferta que Deus pediu para parar de trazer, porque já tinha mais do que o suficiente. E nessa noite, se você trouxe sua oferta, seu dízimo, vamos trazer com alegria, como Paulo recomenda ali na sua segunda carta aos Coríntios.
Vamos trazer com alegria. Então, quando a equipe de louvor começar a cantar o louvor, traga com alegria, em nome de Jesus. Aleluia! Quando eu preciso, vamos ficar em pé, irmãos. por Ele, Ele me ouve, me atende, é fiel, não me esqueceu, vai me ajudar. Aleluia! Companheiro, melhor amigo, de verdadeiro, maior abrigo, maravilhoso, Leão de Judá. Esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele não mansa, alegra minha. Vamos com as palmas. Desceu lá da glória, me deu vitória. Mais uma vez o refrão. Nosso Deus, mas esse Deus é tremendo, forte não falha, pra salvar o homem entre a terra e fornalha. É poderoso, mandou um anjo pra me guardar. Não tem tempestade que ele não acalme, ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, nos deu vitória, só por me amar. Desceu da glória, desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Amém. Levante as tuas mãos, vamos orar. Deus, nós te damos graças pelos dízimos, pelas ofertas, e assim como foi lá no tabernáculo, Senhor, que o Senhor possa transbordar, ó Deus, de abundância, Senhor, cada pessoa, cada família aqui representada. Somos gratos porque o Senhor tem nos sustentado, não tem nos deixado faltar nada, porque o Senhor tem sido fiel conosco, o Senhor tem sido bondoso conosco, e nós te agradecemos nessa noite por cada dízimo, cada oferta, e que a nossa oração é que a direção da igreja possa, com toda discernimento do Espírito Santo, usar esses recursos na tua obra, para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós vamos ter a oração da família agora, mas antes da gente orar pela família, nós cantamos um louvor agora há pouco, que o refrão ministra muito sobre família. Então junta aí, perto das pessoas da tua família, e quem está sozinho, procure alguém para orar junto. Mas antes de você orar, vamos cantar junto o refrão desse louvor. Fica junto aí, e quando o louvor fala para clamar pela família, clame junto. Vamos lá. Em nome de Jesus, sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, Sobre sua família, clame. clame o santo nome, Jesus. Declare pelas ruas. Declare pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família, clame o santo nome, Jesus. Teu nome é cura.
Teu nome é cura, Declare isso com fé, irmão. Ele é poderoso. teu nome é vida, O nome dele é vida, traz vida. destrói cadeia. Nessa noite ele está fazendo isso. Teu nome é cura, Senhor. Teu nome é cura, é poderoso. Teu nome é vida. Aleluia, Jesus. Faz a tua obra nessa noite, Senhor. Deus, nós oramos agora pelas nossas famílias, Senhor. Levantamos as nossas vozes agora para declarar a bênção sobre cada família aqui, Senhor. Oh Deus, e a nossa oração que o Senhor venha de encontro às necessidades de cada um nesta noite, Senhor. Cura, sara, restaura, Senhor. Quebra as barreiras, Senhor. Destrói as fortalezas, Senhor. Oh Deus, abençoe o teu povo nesta noite, Senhor. Abençoe as famílias, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por favor, Senhor, que nesta noite o teu nome seja glorificado, Senhor. O teu nome seja exaltado, Senhor. Que todos nessa noite possam receber a porção do teu poder sobrenatural. Que nesta hora, Senhor, em que nós clamamos pelas famílias, Senhor, a tua glória possa encher a cada um de nós que estamos aqui nesta noite, Senhor. Restaura mesmo para louvor e glória do teu nome, Senhor. Sara o que precisa de cura, Senhor. Sara mesmo aquele que está com enfermidade nessa noite. Nós levantamos as mãos para declarar a saúde de Cristo na vida daquele que precisa de cura, Senhor. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus, declaramos vitória, Senhor. Oh Deus, levanta o abatido, restaura o desanimado, Senhor. Traz força àquele que não tem nenhum vigor, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. E declaramos, ó Deus, que o Senhor é glorificado nesta noite, para a glória e louvor do nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem sentar. E as crianças do Ministério Infantil, nós queremos chamar as crianças do Ministério Infantil aqui na frente, que nós vamos orar por elas. As crianças, antes de saírem para o cultinho, que não é cultinho, né? É culto. É ministração da palavra do Senhor sobre as crianças. Jesus certa vez disse: vinde a mim, deixai vinde a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Os professores também, vamos chamar os professores que vão estar acompanhando essas crianças hoje. Cadê os professores? Amém, professores. Vamos orar abençoando as crianças, vamos orar abençoando os professores. Daqui, irmãos, Deus está preparando futuros missionários, futuros pastores, homens e mulheres de Deus. A gente não sabe o futuro dessas crianças, mas Deus já sabe. Então levante as tuas mãos, vamos orar por elas, vamos orar também pelos professores. Deus, em nome de Jesus, nós oramos agora por cada criança aqui nessa noite, Senhor. E nós pedimos, Senhor, que o Senhor os conduza nesta hora, ali em que elas vão estar reunidas, Senhor, para estudar a Tua palavra. Nós ministramos agora que o Espírito Santo possa dar agora entendimento para essas crianças, revelação em nome de Jesus, para que elas possam, Senhor, assimilar o ensino da Tua palavra. E em nome de Jesus, Senhor, nós também oramos pelos professores, Deus. Dá sabedoria a eles, Senhor, em nome de Jesus. Nós pedimos agora, Senhor, que o Seu nome, Senhor, seja glorificado através da vida dos professores, em nome do Senhor Jesus, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos e todos digam
Amém. Amém. Glória a Deus. Boa noite, povo de Deus. Boa noite. Todo mundo animado aí? Amém. Oh, glória a Deus, aleluia. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer sobre o nosso evento de ontem a todas as pessoas que colaboraram, todas aquelas pessoas que compraram o convite, que vieram. Foi uma bênção mesmo. E a Renatinha, ela vai colocar um QR Code, onde as pessoas depois podem acessar para poder ter acesso às fotos que foram tiradas ontem aqui. Amém, Renatinha? Amém. Colocou? Amém? Esse aí? Amém, glória a Deus. Aí você pode acessar o QR Code para você baixar as fotos do evento de ontem. Amém? Glória a Deus, aleluia. Todo mundo pegou o boletim? Todo mundo pega aí o boletim. Balança o boletim aí. Vamos movimentar um pouquinho. Aqui no boletim está escrito assim, ó, churrasco. Associação Cristã Casa da Esperança. Meus irmãos, a obra de Deus não pode parar. Aquele local ali tem sido um local tremendamente abençoado, usado por Deus para ganhar almas para Jesus, para conquistar almas para Jesus. E aonde o Espírito Santo de Deus chega, aonde Jesus chega, o diabo vaza. E é isso que tem acontecido ali na Nova Aquidauana, para a honra e glória do Senhor Jesus, através da Associação Cristã Casa da Esperança. Deus levanta pessoas para trabalhar na sua obra. Só que essa obra, ela tem um custo. Tem um custo mantermos aquilo lá, e quem passar por lá está vendo construção também. Construção física, de um espaço físico que é essencial para que a obra de Deus se expande ali naquele lugar. Então, no dia 13 de setembro, domingo, nós faremos um churrasco para a Associação Cristã Casa de Esperança, para arrecadarmos fundos lá no Lions Clube de Aquidauana. O convite é R$50. Mas, meus irmãos, para que esse convite ainda, um churrasco por R$50, pensem bem. Nós precisamos arrecadar os alimentos. Para a honra e glória do Senhor Jesus, nós já ganhamos a vaca. Oh, glória a Deus, aleluia. A carne já está garantida. Amém por isso. Mas para isso também nós precisamos de todo o restante dos ingredientes para fazermos esse churrasco com excelência. Então, meus irmãos, além de vocês comprarem esse convite por R$50, R$50, pensa bem, um churrasco com excelência, porque com excelência mesmo que a gente faz todas as coisas para a honra e glória do Senhor Jesus. Nós precisamos da colaboração dos irmãos na doação de alimentos. Então, no final do culto, a Renatinha e a Ju, cadê a Ju? Ju, dá um sinal aí, olha lá a Ju, quem não conhece a Juliana. A Ju e a Renatinha vão estar ali no fundo com a lista de mantimentos que a gente precisa que os irmãos ofertem, para que o nosso churrasco dê uma quantia bastante significativa para que a obra do Senhor não pare. Amém, meus irmãos? Podemos contar com a comunidade cristã em Aquidauana? Amém? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Queria saudar a amada igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Quantos já foram abençoados? Porque Jesus está aqui. A palavra garante isso. Quando nós estamos reunidos no seu nome, Ele está no nosso meio. E se Ele está no nosso meio, nós não vamos sair por aquela porta da mesma maneira que nós chegamos. Amém? Você crê nisso? Diga amém. Irmãos queridos, se você olhar no boletim aí, está dizendo a respeito de uma viagem missionária que iria acontecer no dia 27 agora, de agosto, até o dia 31 de agosto, mas devido a um problema de saúde de uma das missionárias, a equipe achou melhor transferir, né, pastor? Para outubro, depois do aniversário da igreja, essa viagem missionária. Amém? Deus sabe todas as coisas. Eu creio que tudo está no controle do Senhor. Amém? Então vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor nessa noite,
em nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, porque o Senhor um dia se tornou homem, o Senhor veio a esse mundo, e o Senhor foi por uma cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados, para que nós pudéssemos, aleluia, ter uma nova vida, para que as coisas antigas, elas ficassem para trás, e uma vida nova viesse sobre nós. Obrigado, porque um dia o Senhor nos tirou de uma condição terrível. Como diz Paulo, o Senhor nos tirou de um império, o império da morte, o império das trevas, o império do pecado, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós te louvamos por isso. Te louvamos porque nessa caminhada cristã a tua graça está sobre nós. Muitas vezes claudicamos, erramos, esfriamos, voltamos ao Senhor, mas a sua mão sempre está estendida para nos levantar, para nos abençoar e para nos proteger. Quero te agradecer por esse momento de culto. Agora vamos abrir a tua palavra. Pedimos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, ele possa trazer revelação divina ao coração de cada pessoa que está aqui, de cada pessoa que está ligada na rede social. O Senhor venha trazer revelação do alto para edificação, para a consolação e para a exortação de cada um de nós. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Cumprimenta de novo a pessoa que está do teu lado, mas não precisa ficar de pé. Só fala assim: Jesus te ama. Só para dar uma quebrada. Jesus nos ama muito. Queridos irmãos, Deus tem um propósito eterno. Os irmãos sabem. E o propósito eterno é ter uma grande família de muitos filhos semelhantes a Jesus Cristo. E para que isso acontecesse, alguém tinha que descer do céu. E esse alguém foi Cristo. Ele nasceu, foi uma concepção sobrenatural em Maria, porque ela foi concebida pelo Espírito Santo, e Jesus nasceu. Deus nasceu homem, e ali ele teve uma infância com seu pai, com a sua mãe, ele teve uma adolescência, ele teve uma juventude, ele foi carpinteiro, ele ajudava seu pai. Mas quando ele chegou aos 30 anos de idade, ele iniciou o seu ministério. Ele foi batizado por João Batista. Interessante que eu sempre gosto de dizer isso quando nós batizamos, que João Batista veio antecedendo Cristo, anunciando Cristo. João Batista foi o primeiro a pregar claramente sobre o reino de Deus, porque ele estava pregando sobre arrependimento, e ele batizava. E João Batista deve ter falado: olha, gente, vai ter batismo. E um dia, no batismo, tinha alguém numa fila. E era Jesus. Ele sabia que ele era Deus. E quando ele chegou para João Batista, João Batista falou: como, Senhor, eu vou batizar o Senhor? Ele falou: eu estou te batizando, você vai me batizar, para que se cumpra toda a justiça. Interessante que quando Jesus foi batizado, veio uma pomba em forma do Espírito Santo
corpórea. E ali Jesus foi batizado também no Espírito Santo para iniciar seu ministério. Interessante que quando Jesus sai desse batismo, pouco tempo depois, o Espírito leva Jesus para o deserto, para ele ser tentado pelo diabo. Eu creio que era um teste para Jesus. E o diabo, ele fez de tudo para derrubar Jesus. Falou: olha, se você prostrado me adorar, eu te darei toda a terra. E Jesus combateu o diabo com a palavra de Deus. É uma coisa que nós temos que aprender. Quando vem tentação, e vem mesmo, nós temos que combater com a palavra de Deus. E ali Jesus venceu Satanás. E Jesus iniciou o seu ministério. E ele viveu 3 anos e meio nesse mundo. Suas palavras, suas atitudes impactaram os homens da sua época e as pessoas de todas as gerações. Ele foi o maior líder que pisou nessa terra, sendo manso e humilde de coração. E esse Jesus, ele tem mudado a história de milhões de pessoas em todo o mundo. Um dia ele mudou minha história. Eu creio que um dia ele mudou tua história. Ontem nós tivemos o testemunho do Daniel e da Delci. Tremendo, mudou a história deles. Onde vocês estariam sem Jesus? Eu tenho uma história, irmãos, de um tio meu, que ele cresceu. Ele saiu de casa com 15 anos de idade e já entrou no mundão. Alcoolismo, drogas. E o meu avô não se cansava de levar eles nos institutos de recuperação, de casas de recuperação. E não conseguia recuperar. E não conseguia recuperar. E ele se tornou farmacêutico. E além da bebida, ele pegava os fármacos da farmácia e tomava para entrar numa crise psicológica, psicótica. Tinha acidentes de carro. Era terrível, irmãos, esse meu tio. Mas um dia, o meu avô, ele ficou sabendo que existia uma casa de recuperação, pastor, chamada Esquadrão da Vida. E ele era um homem culto, esse meu tio, chamado Manassés, já é falecido. E quando ele entrou na porta, com um maço de cigarro no bolso, a primeira coisa que o homem falou, que cuidava ali da casa de recuperação: com licença, aqui não pode fumar. Já recebeu um impacto. E foi mostrar o quarto dele, aonde ele ia dormir, com homens de todo tipo de cultura, baixa, alta, de classe social. Mas naquela semana que ele chegou, homens de Deus colocaram a mão sobre a vida de Manassés e repreenderam o inimigo que estava matando ele, os demônios que estavam sobre ele. No nome de quem? No nome desse Jesus. E o meu tio, naquela noite, foi transformado pelo poder de Deus. Ele se tornou um monitor da casa de recuperação. Ele começou a pregar o evangelho de Deus. E ele tinha uma facilidade muito grande para pregar o evangelho de Deus. Tremenda. E é isso. Por que eu estou contando isso? Porque Jesus, ele faz isso. Na vida de um ele faz de um jeito. Na vida de outro ele faz de outro jeito. Um dia ele mudou minha história. Um dia ele mudou a tua história. E ele quer nos usar na vida de pessoas. Ele não quer que a gente se acomode naquilo que ele já nos deu. E a palavra de hoje, irmãos,
é sobre os segredos da liderança de Jesus Cristo. 5 segredos, tem mais, mas o Espírito Santo nos colocou 5 segredos. Eu queria que você abrisse em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 5 de Filipenses 2:5. Eu vou ler na minha Bíblia. E diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. A palavra está dizendo para nós termos a mesma atitude, o mesmo exemplo, nós que somos cristãos, porque a palavra cristão significa pequeno Cristo. Nós temos que ter a mesma atitude e o mesmo exemplo de Cristo Jesus. Versículo 6, pois ele subsistindo em forma de Deus, ele não julgou como usurpação ser igual a Deus. Ele sabia que era Deus, mas ele não usava as qualidades, vamos dizer assim, diretas de Deus. Ele se humilhou. Veja o versículo 7. Antes, a si mesmo se esvaziou. Ele podia chegar e falar: olha, gente, dá licença aqui que eu sou Deus. Eu sou a segunda pessoa da Trindade. Amém? Não. Ele se esvaziou. Porque para Deus entrar em nós precisamos se esvaziar. 2 coisas não podem ocupar o mesmo lugar ao mesmo tempo. O único lugar, não tem jeito. Então, para Deus entrar, para o Espírito Santo entrar, nós temos que nos esvaziar. Ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Ele sabia que ele tinha uma missão, e uma missão que não era fácil, mas ele, nessa missão, nós vamos ver um versículo que fala sobre isso. Ele foi obediente, ele foi submisso ao Pai, até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Gente, um dia nós vamos estar de joelho diante de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. A palavra está dizendo que um dia todos, os que são de Deus e os que não são de Deus, vão estar de joelhos diante de Jesus, para que e toda a língua, todos, o mundo todo confesse que Ele é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, o primeiro segredo da sua liderança, ele foi como ser humano, porque ele era 100% divino, mas ele era 100% humano. Ele foi submisso ao Pai. Em tudo, se a gente for ver os evangelhos, ele sempre falava: olha, o Pai me mandou, eu estou fazendo por isso, o Pai, sempre colocando o Pai. E por isso Deus o exaltou sobre todo o nome. Amém? Eu queria que você abrisse ali em Lucas, capítulo 22, versículo 39, um texto bem conhecido dos irmãos. Deixa eu vir para o lado de cá. Quando Jesus, ele estava já prestes a ir para a cruz. Sabe o que estava acontecendo com ele, irmão? O peso do meu pecado e do teu pecado estava sobre ele, e o peso de toda a humanidade estava sobre ele. Então eu gostaria que você, um pouquinho, a mente nossa trabalhasse e imaginasse
o peso, a opressão que estava sobre Jesus. Então diz assim o texto: e saindo, ele foi, como de costume, para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. E chegando a um lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai, para que não entreis em tentação. Aqui é interessante aqui, que Jesus ensina que quando a gente é pessoa de oração, não entramos, é pouca tentação. Vamos dizer que não entra, mas é muito pouca tentação quando nós estamos vivendo em oração. Olha, orai para que não entreis em tentação. Chegando ao lugar, e por sua vez, se afastou cerca de um tiro de pedra, mais ou menos de 20 a 30 metros, e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim esse cálice. Se o Senhor quiser, me tira dessa. Eu não sei se eu vou aguentar ir para a cruz. Contudo, o que, irmãos? Não se faça o quê? A minha vontade, mas a tua. Submissão ao Pai. Não se faça a minha vontade. Muitas vezes a gente quer que a nossa vontade seja feita de qualquer jeito. Não. Se faça a tua vontade. E o versículo seguinte diz assim: então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. Então esse é o primeiro segredo da liderança de Jesus, é que ele estava debaixo de autoridade. Ele era uma pessoa submissa. Irmãos queridos, se quisermos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, temos que ter um coração submisso. Posso ouvir um amém? Vou repetir. Se quisermos ser bem-sucedidos em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos ter um coração submisso. Deus coloca autoridades sobre a nossa vida. Por exemplo, o nosso pai, aqui para os jovens, a nossa mãe, o nosso professor, o nosso chefe, o nosso líder espiritual, o policial no trânsito, o semáforo vermelho ou verde, tudo isso é autoridade. E Deus coloca autoridades sobre a nossa vida. Então, quando nós nos sujeitamos às autoridades, as coisas acontecem muito bem nas nossas vidas. Interessante que Romanos, capítulo 13, nos dá uma palavra muito forte, mas que precisa ser dita à igreja. Não podemos omitir a palavra de Deus. E diz o seguinte, Romanos capítulo 13, versículo 1 e 2. Se você achar aí na sua Bíblia. Todo homem, todo, então inclui eu e você, esteja sujeito a quem, irmãos? Às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por Ele instituídas. Número 2, de modo que aquele que se opõe à autoridade e aquele que resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmo condenação. Vou repetir esse. De modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. Se você está se opondo ao teu chefe lá onde você trabalha, você está resistindo a uma ordenação de Deus. Se você está resistindo ao teu pai, se você come na casa do teu pai
e da tua mãe, e você está resistindo o que eles estão falando por você, você está trazendo condenação na sua vida. É muito forte isso. A sua vida não será abençoada. Então nós aprendemos com Jesus isso. Ele era uma pessoa extremamente submissa. Eu queria dar um exemplo para os irmãos que uma fase da minha vida em que eu deixei de ser submisso ao meu líder, foi um dos momentos mais negros da minha vida espiritual. Espiritualmente falando, emocionalmente falando, até fisicamente falando. Então, a gente vê que temos que obedecer o Senhor. Temos que ter Jesus como o nosso exemplo. Então, esse é o primeiro segredo. Sermos obedientes, submissos às autoridades que Deus coloca na nossa vida. E outra coisa, não falar mal da autoridade. Mesmo que ela esteja errada, não fale mal. Ore por ela, que você vai ser abençoado. Amém? Segundo segredo, vamos abrir em Mateus 9:35. Jesus era um solucionador de problemas. Interessante isso. Tem gente que só traz problema, mas Jesus era uma pessoa que solucionava problemas. Então, Mateus 9:35 nos diz o seguinte: e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e de enfermidades. Então Jesus, ele trazia solução para as pessoas. Eu até anotei aqui, milhares estavam sobrecarregados de culpa por causa do pecado. Jesus oferecia o perdão de Deus. Solução. Pessoas envolvidas, mergulhadas no pecado, Jesus oferecia o perdão. Milhares de pessoas doentes, Jesus oferecia a cura. Milhares de pessoas oprimidas, Jesus oferecia libertação. E Jesus ensinava o reino de Deus e como ter relacionamento com as pessoas. Sabe qual é a maior causa dos nossos problemas? Relacionamentos. Dizem os psicólogos que 80% dos problemas do ser humano é relacionamento. Então Jesus, ele ensinava como se ter bons relacionamentos. Então ele era um solucionador de problemas. Ele solucionava problemas. E ele ministrava vida eterna, alegria, paz, libertação financeira. Agora, trazendo para nós temos que ajudar pessoas como uma tarefa vinda de Deus. Então Deus nos colocou, Deus te colocou aonde você trabalha, Deus te colocou aonde você mora, Deus te colocou aonde você está para você ajudar pessoas. Para você ajudar a solucionar problemas, para você orar pelas pessoas. Podemos ser canais de solução na vida de muitos. E sabe o que acontece? Nos tornamos pessoas melhores. Um dia um irmão chegou para mim e falou: pastor, olha, lá na empresa está assim, não vai. E começou a contar, e eu até não estava entendendo direito a história, mas eu comecei a orar em espírito, e eu falei: Senhor, me dá espírito de sabedoria, para poder responder para essa pessoa. Faça isso, quando alguém te pedir um conselho, em espírito você vai orando: Senhor,
me dá espírito de sabedoria e conhecimento. Porque conhecimento, Deus mostra também coisas que estão escondidas. E ali, irmãos, eu não sei o que eu falei para ele. Eu falei, olha, eu acho que era melhor você fazer isso. Passou uma semana, ele chegou para mim e falou: pastor, está resolvido o problema na empresa. Estou encaixado na empresa, Senhor. Foi por causa de mim? Não. Eu sou pó da terra, irmão. Mas foi por causa do Espírito Santo que pôs palavra na minha boca, que ajudou aquele homem e solucionou o problema daquele homem. Posso ouvir um amém? Aleluia. Então, o primeiro segredo, Jesus era obediente e submisso. Segundo segredo, Jesus solucionava problemas. Terceiro, esse mesmo versículo, Jesus ia onde as pessoas estavam. Às vezes a gente pensa, não vem ninguém na igreja, né? As pessoas não vêm na igreja. Mas não é, irmão. Nós que temos que ir neles. Posso ouvir um amém? Nós que temos que visitar. Nós que temos que orar. Nós que temos que convidar. Aí a pessoa fala: puxa, eu quero isso. Ontem um casal que nós convidamos foi tocado pelo testemunho. E eles falaram: eu quero frequentar a igreja. Por quê? Porque nós fomos na casa deles e convidamos ele para vir no jantar dos casais. Se não tivesse ido, e com certeza eles vão estar conosco, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Alguém precisa de nós. Interessante que o versículo, voltando lá, Renatinha, o 9:35, e percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas. Então você vê que ele saía, Ele saía pregando, Então até eu anotei aqui, irmãos enfermos precisam de visita. Nós temos aqui na comunidade irmãos que estão enfermos, que estão precisando até de ajuda material. Precisamos visitar, Visitar irmãos enfermos, vizinho, colegas de trabalho, missão evangelística, essa missão que vai ser feita, é uma seta da igreja também que vai onde as pessoas estão. Esse é o segredo da liderança de Jesus. Muitas vezes, irmãos, mandar uma mensagem no celular abençoa uma pessoa. Você já mandou um versículo para alguém? E alguém falou assim: puxa, esse versículo caiu igual uma seda. Foi uma bênção na minha vida esse versículo. Apesar de eu não estar indo fisicamente, eu estou indo através do celular. Não que nós vamos ficar só no celular mandando, não é isso. Mas é também um instrumento de nós estarmos abençoando a vida de pessoas. Nós temos os grupos aí, Você tem uma palavra, põe ali que você está abençoando pessoas, em nome de Jesus. Temos que estar conectados uns dos outros, não podemos ficar distantes. Jesus foi às casas, Ele foi às sinagogas, Ele foi às praias, Ele foi aos mercados, Ele ia em todo lugar, não tinha nenhum tipo de problema. E eu queria te dar uma notícia boa: pessoas bem-sucedidas são as que estendem as mãos às pessoas. Pessoas bem-sucedidas são aquelas que não são egocêntricas, mas que estendem a mão para as pessoas. Às vezes o problema não é material, às vezes o problema é espiritual, é emocional. Temos que estar sensíveis ao Espírito Santo.
Jesus saiu do céu, como eu falei no começo da palavra, para abençoar vidas, paralíticos, cegos, pobres, ricos, famintos, sedentos. Ele ia com todos, indistintamente. E o que é o quarto segredo? Jesus nunca discriminou pessoas. Então eu queria que você fosse agora em João, no capítulo 4. Você vai ver que ele tem um encontro com uma mulher. Os judeus, eles tinham dificuldade com os samaritanos. João, capítulo 4, versículo 1. Interessante essa passagem. Eu pedi para o Newton até cantar aquela que nós cantamos junto ao poço. É justamente isso. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, Jesus não batizava, e sim seus discípulos. Ele deixou a Judéia, retirando-se outra vez para Galiléia. Por quê? Porque eles tinham cortado a cabeça de João Batista. Então ele foi para Galiléia. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. E chegou, pois, a uma cidade samaritana, chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera ao seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus estava ali na fonte, no poço, sozinho, cansado da viagem, assentara-se junto à fonte, por volta da hora sexta. A hora sexta é meio-dia. Jesus estava, imagine o sol ali na Palestina, e Jesus ali sentado no poço. Nisto, esse nisto aqui é tremendo. Nisto, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Então ali Jesus não discriminou. Primeiro, não discriminou a mulher, porque a mulher para o judeu era segundo plano, era lá embaixo mesmo. E não discriminou ela ser samaritana. Ele olhou aquela mulher como um ser humano que precisava da graça de Deus, que precisava de água viva, né? Continuando, versículo 10. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede dar-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Ele falou: eu estou te pedindo H2O, eu estou te pedindo água, mas se você soubesse quem está falando com você, você pediria uma água que vai transformar a tua vida, uma água viva. 11. Respondeu-lhe ela não entendeu absolutamente nada. Senhor, tu não tens com que atirar, o poço é fundo, onde que o senhor tem água viva? O senhor não tem nada na mão, não tem um balde, não tem uma corda, não tem nada. Onde que está essa água viva? O que Jesus fala? És tu porventura maior do que Jacó, nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu,
e bem assim seus filhos e seu gado? Você quer ser maior que Jacó? Afirmou-lhe Jesus, apontou para a água e falou: quem beber dessa água tornará a ter sede. 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode dar um amém bem alto? Você que está aqui sentado, você é uma fonte a jorrar para as pessoas que estão carentes, uma fonte a jorrar para a vida eterna. Versículo 15. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Não estava entendendo bem aí. Disse-lhe Jesus: vem e chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, cheio de pecado, e este que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. 19. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que és profeta. Parando um pouco aqui, desse ponto em diante, Jesus fala sobre adoração e aquela mulher se converte realmente. Jesus, você já pensou, irmão, se Jesus tivesse discriminado ela? Agora veja o que aconteceu. Eu marquei um versículo aqui, versículo 39, Renatinha. Veja o que aconteceu depois da conversão dessa mulher. Muitos samaritanos, porque ela era samaritana, daquela cidade creram nele. Por quê? Em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Ele nos conhece por inteiro, por dentro e por fora, não tem como esconder nada. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra. E diziam à mulher, aquela mulher do poço: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, mas porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que esse é verdadeiramente o Salvador do mundo. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor? Esse é o Salvador do mundo, Jesus Cristo. Agora você imagina se ele tivesse discriminado essa mulher. E às vezes nós discriminamos, e não podemos discriminar pessoas indistintamente. Amém, irmãos? Então esse foi o 4º segredo de Jesus. Ele não discriminava. Jesus jamais discriminou pessoas pela raça, pelo sexo, pela situação financeira ou pela aparência. Ele se sentiu à vontade, veja bem, irmãos, na presença de pescadores, cobradores de impostos, pecadores, ricos e pobres. Ele nunca descartou alguém por causa do seu passado. Olha só. Não, você fez isso, está fora. Não. Você é que precisa, vem cá. Exemplo, a mulher samaritana. Então esse é o 5º segredo. Se você quiser ser bem sucedido, não discrimine pessoas. Amém? E por último, estamos terminando, o 5º segredo. Jesus respeitou e nos ensinou a lei da semeadura e da colheita. Tudo começa com uma semente. Uma semente de milho,
ela produz 2.800 sementes. Então, tudo começa com semente, né? O amor é uma semente. Quando você começa a amar as pessoas, você começa a multiplicar o amor. O dinheiro é uma semente. Quando você começa a dar, você começa a ser multiplicado pelo Senhor. O pastor Craig Hill, do Veredas Antigas, ele diz que nós somos uma tubulação onde passa recurso. E quanto mais nós abrimos para as pessoas, doamos para o reino, para as pessoas, mais o diâmetro dessa tubulação, ela aumenta. Jesus falou, melhor é dar do que receber. Sua semente é algo que você dá e beneficia outra pessoa. Por exemplo, você dá um sorriso para uma pessoa, você está semeando. O seu tempo, você está semeando. Você visitar um irmão que está precisando tanto. Palavras de ânimo, e não palavras negativas, você está semeando. Gálatas 6, uma palavra forte também, de 7 a 9, ela diz o seguinte, vamos ver ali, Gálatas 6, de 7 a 9, ela diz: não vos enganeis, povo de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. 8. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. O que ele está querendo dizer? Que quando a gente faz o bem, a gente ceifa, a gente colhe nas nossas vidas e na vida das nossas famílias, em nome de Jesus. A colheita é algo que Deus dá de volta. Ele dá paz de volta, Ele dá um amigo de volta, Ele dá dinheiro de volta. Plante com fé, porque Deus é fiel. Posso ouvir um amém? Uma palavra para os jovens agora que estão começando a trabalhar, e também para os que estão no meio do trabalho. Semente de diligência no trabalho será a sua promoção. Você quer ser promovido na empresa? Semeie diligência. O que é diligência? É você ser responsável. É você fazer mais do que o chefe está te pedindo. É o chefe confiar em você. Você está semeando a tua promoção. Você está semeando e você vai colher. Quando semeamos amor, colhemos amor. Quando semeamos recursos financeiros para a obra de Deus, colheremos as bênçãos de Deus e a provisão de nossas finanças. Lucas 6,38, Jesus falou o seguinte, sobre essa questão de nós estarmos sendo semeadores no reino. Ele diz assim: dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Que palavra, irmãos, palavra forte, né? Mas ele diz assim: dai, e o que vai acontecer? E dar-se-vos-á. Aleluia. Se você reter, tudo vai reter na tua vida, vai ficar tudo amarrado. Quando você dá às pessoas a sua volta, quando você dá, as pessoas à sua volta começam a dar. Então, se você dá,
Abençoa a vida dessas pessoas que estão ao teu lado, começam a aprender isso. E tudo que um dia teremos virá de Deus. Ele é a nossa fonte para tudo em nossa vida. O segredo, veja bem, essa frase é muito importante. O segredo do nosso futuro é determinado pelas sementes que nós plantamos. Porque sabe o que acontece, fazendo um parênteses aqui, às vezes a gente fica muito ligado às coisas materiais. E a gente está vendo aí que nós não sabemos a hora que a gente vai, pessoas que estão tão bem, de repente, puf. Então não precisa se prender a isso aqui, irmão. Eu não estou dizendo que você não vai ter o teu orçamento, você não vai ter Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que às vezes a gente retém coisas que poderia ajudar pessoas e que para nós não vai fazer diferença nenhuma. E nós estaremos semeando na vida de pessoas. Quando nós abrimos o coração, Deus abrirá as janelas do céu. Deus semeou Jesus. Posso ouvir um amém? Para quê? Para produzir uma família de muitos filhos semelhantes a Ele. Deus semeou em Cristo, né? E de Cristo veio você que está aqui hoje. E através de você vem outros. Amém? Então são esses os 5 segredos que nós selecionamos aqui da liderança de Jesus. Vou repetir. Ele era submisso ao Pai. Solucionava, era um solucionador de problemas e não um criador de problemas. Ele ia onde as pessoas estavam. Ele era um visitador. Ele nunca discriminou pessoas. E ele respeitou e nos ensinou a lei da semeadura. Que o Senhor ache em nós nessa noite um coração ensinável. Que pelo menos uma frase, um princípio de tudo isso que nós falamos possa cair no nosso coração. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Eu queria pedir para os irmãos do louvor estarem aqui. Dá um abraço no teu irmão. Fala, meu irmão, recebe esta palavra e diz para ele o seguinte, veja bem, você é um líder. Se você está aqui é um líder, então você precisa desses segredos de liderança que Jesus tinha. Amém, irmãos? Glória a Deus. Peça aí onde você está. Você diga, Senhor, eu quero para a minha vida isso. Eu quero ser semelhante a Jesus. Eu quero esses segredos, Pai, para a minha vida. Diz ao Senhor isso, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia. Levanta a tua mão para o céu e diga: aleluia, aleluia, diga: Cristo vive, aleluia, Cristo vive, aleluia.
Adore ao Senhor. Cristo vive, aleluia. Mais forte agora, Cristo reina. Cristo reina. Aleluia. Cristo reina. Aleluia. Cristo reina. Aleluia. Cristo reina. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Diga ao Senhor, Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Jesus Cristo, eu te amo. Aleluia. Mais uma vez, Jesus Cristo, eu te amo. 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 Enquanto o teclado faz um fundo, você coloca a tua vida diante do Senhor. O Senhor tem te sustentado, o Senhor tem te olhado, o Senhor tem cuidado de você, de mim, das nossas famílias, da nossa casa. E coloca diante de Deus que você quer mais do Senhor, mais do teu Espírito Santo, mais da tua unção sobre a tua vida, para você e nós todos sermos bênção na vida de pessoas. Pai, nessa noite nós te louvamos pela tua presença, nós te louvamos pela tua palavra,
porque ela é poderosa, ó Deus, para nos curar, para nos libertar, ó Deus, para renovar a nossa mente, Senhor. Pai, que o que o Senhor falou aqui nessa noite não fique a livre de mente, ó Deus, mas caia no nosso coração, que possamos realmente, ó Deus, ser praticantes da Tua palavra. A Tua palavra diz que aquele que pratica ela é como aquele homem que edificou a sua casa sobre a rocha, e vieram os rios, e vieram as chuvas, e vieram os ventos, e deram com força sobre aquela casa, e ela permaneceu de pé, ó Deus. Nós sabemos que vamos passar por lutas, por tribulações, mas que a nossa casa, ela permaneça de pé, ó Deus, junto ao Senhor. Obrigado por cada pessoa que está aqui, ó Deus. Que o Senhor dê uma semana abençoada, uma semana próspera espiritualmente, uma semana próspera emocionalmente, uma semana próspera nos relacionamentos, uma semana próspera de oração, uma semana próspera de leitura da Tua palavra, uma semana próxima financeira, Jesus, a todo o Teu povo. Nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, e que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre a tua vida, a tua casa, hoje e para sempre. Amém e amém. Deus abençoe, uma boa semana. Dá um abraço no teu irmão e fala: você é um vencedor, você é um líder, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Ele